paciente, aceitando as minhas emoções e entendendo que a raiva, o medo, a tristeza não pode paralisar, me impedir de desenvolver e executar as atividades que compõem minha vida. Eu estou triste porque estou internado, queria estar sexta-feira, queria estar em casa com a minha esposa. É uma tristeza normal? Normal. Só que eu não posso deixar que essa tristeza me paralise, me impeça de ter uma ação de seguir em frente. Aí, por causa dessa tristeza, eu não vou para a reunião, estou triste, estou barulhado, porque eu queria estar em casa. Então, quando um sentimento, uma ação, um pensamento me impede de seguir em frente, eu não estou tendo a mente aceita críticas. Uma pessoa de mente aberta, ela aceita críticas. Críticas construtivas. Do nosso próprio bem. E críticas, quando nós falamos que aceita críticas, eu vou abrir um parênteses aqui. Lógico, irmãos, dificilmente nós vamos ouvir uma crítica de uma pessoa que está em uma situação de comportamento muito abaixo daquela que estamos tendo. Ou seja, eu não vou aceitar uma crítica, uma lição de moral de uma pessoa que não tem exemplo nem. Isso é normal. Não vamos generalizar. Eu não estou falando que para você ter a mente aberta, você tem que ouvir uma crítica, uma lição de moral de uma pessoa que não tem exemplo nenhum. Como que eu vou deixar uma pessoa indisciplinada me falar de disciplina? Tem como? Tem como você, como uma pessoa que está autorizada a falar sobre algo? Então nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de aceitar a crítica no sentido de tolerar, respeitar a opinião das pessoas. Porque quando eu saio daqui, ou até mesmo aqui, nem todo mundo vai acreditar na minha recuperação. Nem todo mundo vai acreditar que eu vou ficar limpo. Eu aceito essa crítica. Porque eu tolero e respeito a opinião do meu próximo. Ninguém é obrigado a acreditar que eu vou viver em sobriedade. Mas eu tenho que acreditar. Então eu respeito a opinião de um vizinho que fala, vamos ver quanto tempo ele vai ficar. Ou para aqueles que já passou mais de uma internação, vamos ver quanto tempo dessa vez ele fica livre. Eu respeito e tolero a crítica das pessoas, seja elas positivas ou negativas. Eu tenho que aceitar e respeitar a opinião do meu próximo. Então eu tenho a mente aberta, porque nem todo mundo pensa igual. Eu lido com medo. Uma pessoa que está com a mente aberta, ela aprende a lidar com medo. Ela analisa. Vamos lá, eu sou casado, estou dando um exemplo. Não estou casado, mas estou caminhando para isso. Vamos lá, eu estou casado, eu venho para cá, eu tenho medo. Não estou falando da insegurança da mulher trair, porque se eu estou com uma mulher, eu acredito que ela é uma mulher de se casar, certo? Estou falando do medo de perder. Nossa, eu tenho medo porque eu entendo que eu, como homem, envergonhei a minha esposa. Porque quando pergunta, cadê seu esposo? Não tem nada, por quê? Cadê droga? Cadê algo? Então eu tenho consciência disso. E às vezes eu tenho medo de perder ela, porque eu reconheço que falhei. Só que aí eu analiso. Bom, eu não perdi ela quando eu estava alcoolizado ou quando eu estava sumido 2, 3 dias para desviar para ir usando drogas. Eu não perdi ela naquela situação onde eu era agressivo, onde muitas das vezes eu vendi alguma coisa, algum pertence ou gastei algum dinheiro que era destinado para uma responsabilidade familiar. Eu não perdi ela. Então por que agora que eu estou me tratando, que eu estou caminhando no caminho de mudança, ela iria me abandonar? Então eu analiso, baseado em como eu estava, em como eu estou, coloco na balança e lido com esse medo. Sei que pode acontecer, mas sei que as chances de perder ela agora são menores do que era quando eu estava no uso. Então a mente aberta,
potencializa a lidar com o medo, a analisar, pôr na balança a situação. Por último, e para nós terminarmos, mantém equilíbrio. Uma pessoa que está com a mente aberta, praticando o princípio da mente aberta, ela é consciente. Ela tem consciência tanto dos erros dela, que potencializa muitas das vezes uma desconfiança da família, que potencializa o medo da família quando fala assim: filho, estou terminando o tratamento, você acha que está pronto para sair? Não é que a família quer que o cara fique aqui, mas ela tem medo. Para quem já passou mais de 1 ou 2 internações, então o cara consegue manter o equilíbrio. Ele não se abala quando está chegando o término do tratamento e a família fala: e aí, filho, não é pouco tempo não? Ele tem o equilíbrio porque ele tem consciência do que ele já fez. Ele tem consciência do quanto ele já falou que ia ser diferente, não? Então ele começa a viver de uma forma sóbria. A sobriedade não é só estar sem o uso da droga, mas também consciente. Andar de uma forma consciente, sabendo e entendendo que houve e haverá consequências por todos os comportamentos que eu tive por consequência do uso. A desconfiança, o receio. Isso não é algo que vai ser conquistado em 90 ou 180 dias. Quantas vezes eu falei: dessa vez não vou beber mais, e bebi. Não vou usar mais, e usei. Então, eu aprendo com a mente aberta, aprendo com os meus erros, com meus acertos. Eu sou um cara que resolvo, eu decido me movimentar, seja em direção à reconquista da minha família, à reconquista da minha vida profissional. Eu acabo resolvendo o que eu quero. Você já resolveu o que você quer? Você já decidiu o que você quer aqui nesse processo? Porque o tempo vai passar para todos. 90, 180. Mas e aí? O que você está fazendo nesse tempo? O que você está mudando? Não vou falar. Porque muitas das vezes a minha mudança é só verbal. O comportamento é o mesmo. E muitas das vezes eu penso que minha família não sabe. Minha família é a mais? Sabe. Porque eu falo uma coisa, mas o comportamento é o mesmo. Quantos aqui de nós, no dia de ligação, a família já falou? Está vendo? Você continua do mesmo jeito. E aí eu fico com raiva, porque a minha mente está fechada. Falo: mas eu não estou usando, estou aqui no tratamento. Mas continuo agressivo, ingrato. Não sou uma pessoa que pensa na dificuldade que a minha família está pensando. Então a minha família consegue identificar um comportamento que é comum, desde quando eu estava no uso. Eu aceito as críticas, porque quando minha mãe, esposa, fala assim: você precisa mudar, isso é muito ignorante. É uma construtiva, que está sinalizando um comportamento que eu tenho repetidamente, que machuca as pessoas que me amam e as pessoas que estão à minha volta. Eu passo a lidar e a analisar de uma melhor forma o medo. O medo de não conseguir, o medo de perder. Então eu analiso e coloco na balança, e nessa manhã, todos nós colocando na balança o medo, nós não temos necessidade de sofrer com o medo da perda. Por quê? Porque são mínimas as chances de perder quando comparamos a vida que estamos levando hoje em recuperação com aquela que estávamos levando há 24 horas atrás, numa mesa de um bar ou numa maloca fumando droga. Então, se eu tenho medo, eu analiso isso. Hoje eu estou vivendo de uma forma melhor, uma forma em direção à conquista. Ontem eu estava vivendo em direção à destruição. E eu mantenho o equilíbrio, eu tenho consciência do que eu fiz, eu tenho consciência que eu errei, então eu passo a viver de uma forma equilibrada. 90 dias, 180 dias, vai passar para cada um de vocês. Mas é necessário nós aproveitarmos essa oportunidade para mudar a nossa forma de pensar e nossos comportamentos. Se eu era um cara desleixado, eu preciso aproveitar essa oportunidade para
para conseguir me disciplinar, ser um cara disciplinado. Se eu era um cara agressivo, eu preciso usar essa oportunidade de conviver com pessoas estranhas para aprender a conversar com educação e lidar com as pessoas de uma forma saudável. Alguma dúvida? Não. Deu para todos entender? Sim. Alguns tantos meses